Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Sexta-feira e começamos mais Universitária Esportiva e ao meu lado, Emanuele Madeira. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. No Boletim Esportivo você fica sabendo como se saiu o Brasil na semifinal do Campeonato Sul-Americano Masculino de Basquete, como foi também a seleção nos Jogos Pan-Americanos de Handebol Masculino, e amanhã é o dia das finais do reality show The Ultimate Fighter Brasil. E no Bola na Rede vamos dar os resultados dos jogos de ontem e você fica sabendo quem joga hoje e as rodadas do final de semana. Continue sintonizado que o Universitário Esportivo está no ar. Vem aí o segundo Festival de Música Instrumental de Teresina. Abertura dia 2 de julho com a Orquestra Sinfônica de Teresina às 20 horas no Palácio da Música. E de 3 a 7 de julho, shows com grandes nomes da música nacional e regional no Teatro do Boi a partir das 7 da noite. Grupo Cama de Gato, Armandinho, Luizão Paiva Quinteto, Chico Pinheiro, Marcos Suzano e muito mais. Segundo Festival de Música Instrumental de Teresina. Realização Prefeitura de Teresina. Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. Apoio Altec Studio Tambumambo e FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Com uma atuação de altos e baixos na semifinal do Campeonato Sul-Americano, o Brasil não resistiu à Venezuela, única seleção que levou sua equipe principal para a competição. Correndo atrás durante toda a partida, os brasileiros não conseguiram se recuperar após um terceiro quarto fraco e foram derrotados por 86 a 70 e estão fora da decisão do torneio na Argentina. Hoje, às 19h30, o Brasil disputa a decisão do terceiro lugar contra o Uruguai, que foi derrotado pela Argentina na outra semifinal. Os cestinhas da partida foram Kubilani e Sucre, com 21 pontos cada. Grevis Velasquez, armador do New Orleans Hornets da NBA, marcou 16 pontos e deu 8 assistências. Do lado brasileiro, Vitor Benite anotou 20 pontos e Rafael Mineiro conseguiu um duplo-duplo com 12 pontos e 12 rebotes. Augusto Lima marcou 14 pontos e pegou 9 rebotes. Na NBA ontem, o Miami Heat bateu o Oklahoma City Thunder pelo placar de 121 a 106 em casa. Chegou a 4-1 na série final e conquistou o título da NBA, liderado por LeBron James, Chris Bosh e Mike Miller. Após ser derrotado em duas finais da NBA, conquistando o vice-campeonato com o Cleveland Cavaliers em 2007 e com o próprio Miami Heat em 2011, o ala afastou o estigma de não se destacar em decisões e atingiu um double-double com 26 pontos e 13 assistências, sendo o principal marcador de sua equipe. O cestinha da partida, porém, foi Kevin Durant, que marcou 32 pontos e acabou saindo derrotado apesar do bom desempenho. Chris Bosh com 24 pontos, Mike Miller, que começou no banco, mas marcou 23 pontos, foram outros jogadores de destaque, ambos pelo Heat. Dessa forma, o Miami Heat chegou ao segundo título da sua história, após chegar perto no ano passado, quando foi derrotado na final pelo Dallas Maverick com uma série de 4-2. A equipe finalmente somou ao seu título conquistado em 2006 sobre o próprio Dallas Mavericks. Já o Oklahoma City Thunder disputava sua primeira decisão com essa filial. Quando era conhecido como Seattle Supersonics, o time conseguiu um título em 79 e 2 vice-campeonatos em 78 e 96. E o brasileiro Tomás Bellucci não deu sorte na chave de Wimbledon, terceiro grande slam do ano. Atualmente número 78 no ranking mundial, ele estreia no torneio britânico contra o espanhol Rafael Nadal, segundo colocado da lista da ATP e um dos favoritos para conquistar o título. Nadal foi campeão de Wimbledon 2 vezes, em 2008 e 2010, e venceu 2 confrontos que fez com Bellucci no circuito profissional, na primeira rodada de Roland Garros em 2008 e nas oitavas de final do mesmo torneio 2 anos depois. O sorteio das chaves de Wimbledon também definiu que o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, estreia contra o espanhol Juan Carlos Ferrero, que também já ocupou a primeira colocação da lista da ATP. Já Federer, que pode ser adversário de Djokovic em um eventual semifinal de Wimbledon, tem o espanhol Albert Ramos como primeiro desafio na grama inglesa. Andy Murray, principal esperança da torcida britânica para conquistar o título, pega o russo Nikolai Davydenko na primeira rodada. Eles já se enfrentaram 9 vezes pelo circuito profissional e o escocês saiu com a vitória em 5 oportunidades.
E o Brasil vai ter 13 representantes no Pan-Americano de Ginástica Artística. O grupo inicia sua participação no Campeonato Pan-Americano Juvenil e Adulto de Ginástica Artística em Medellín, na Colômbia. Com 7 representantes da categoria masculina, a seleção conta ainda com 6 mulheres que começam a competir hoje. Entre os atletas do juvenil, as categorias possíveis são por equipe, individual geral e por aparelhos. Os participantes da categoria adulta disputam apenas as provas do individual por aparelho. Os mais novos terão a oportunidade de trocar experiências com a seleção brasileira adulta, representada por Daniel Hipólito e Adrian Gomes, Patrick Barbosa, Sérgio Sasaki e Francisco Barreto Júnior. E falando em ginástica, a ginasta Daiane dos Santos vai deixar o esporte ao final desta temporada. Aos 29 anos, ela disputará em Londres sua terceira Olimpíada e buscará a inédita medalha para a ginástica artística brasileira. Faltando pouco mais de um mês para os Jogos, Daiane contou um dos planos depois que largar o esporte. A ginasta quer ter um filho até os Jogos do Rio 2016, quando ela não vai mais competir. A atleta chegou ao auge em 2003 com o título mundial no solo. Ao som de Brasileirinho, Daiane ganhou fama mundialmente, mas por outro lado, ficou presa à música que ainda é associada a ela 9 anos depois. Com uma nova proposta para Londres 2012, a ginasta não anuncia qual vai ser a canção, mas admite que o samba vai estar na apresentação na capital inglesa. E um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos, o russo Fedor Emelianenko, precisou de apenas 1 minuto e 24 segundos para nocautear de forma fulminante o brasileiro Pedro Rizzo. Depois de uma grande atuação contra o ex-lutador do UFC, a lenda do esporte anunciou que está deixando o MMA, principalmente por conta de sua família. Rizzo até tentou se movimentar, mas nos primeiros segundos arriscou alguns jabs, mas nada além disso. Já Fedor partiu para cima com seus famosos cruzados e 2 pegaram de raspão. Mas no terceiro golpe mais contundente veio um direito certeiro que derrubou Pedro já nocauteado. O russo ainda acertou mais alguns golpes no chão antes de o juiz parar o combate. Dentre suas principais conquistas, Fedor ficou com o cinturão do GP dos pesados do extinto evento japonês Pride e depois defendeu o título por 2 vezes. Esteve invicto em 12 lutas que fez no torneio e ficou 10 anos sem perder um combate. Na reta final da carreira, teve uma sequência de 3 derrotas no Strikeforce para Fabrício Verdun, Antônio Pezão e Dan Henderson. E ainda no mundo da luta, Acelino Popó Freitas e Michel Oliveira vão voltar a se enfrentar em novembro. Após conversar com a família, o tetracampeão mundial aceitou o pedido de revanche por um motivo simples: dinheiro. Para o novo combate, o baiano receberá o dobro do valor que embolsou no primeiro duelo em Punta del Este. Na ocasião, especulou-se que a bolsa havia sido de R$500 mil. Além da data precisa, a única indefinição é sobre o lugar da luta. O desafiante paulista propôs o Ibirapuera, em São Paulo, como palco. Mas Popó pretende levar a luta para o estádio de Pituaçu, em Salvador. Empolgado com a nova oportunidade de voltar aos ringues mais uma vez, o pugilista promete um nocaute ainda mais rápido do que no Uruguai, quando levou o rival à lona no 9º round. O treinador de Popó disse que era contra a realização de uma nova luta, já que vê seu pupilo muito superior que o adversário. Para Ulisses Pereira, uma nova derrota pode pôr em risco a carreira de Michel, de apenas 22 anos. Essa é mais uma decisão em caráter irrevogável de um político brasileiro que a gente vê que não se concretiza, né? E depois de muitos contratempos, o UFC 147 não acabou sendo aquele grande evento que todos esperavam. No entanto, a presença de Vanderlei Silva e as finais do TUF vão esquentar o show que acontece neste sábado no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte. O card preliminar do UFC 147 está previsto para começar às 19h45. O card principal deve ter início às 23 horas. Mas apesar do grande carisma que Vanderlei Silva possui no país, 2 outras lutas são aguardadas com enorme ansiedade pelos fãs de luta. O evento finalmente vai revelar quais serão os participantes do reality show The Ultimate Fighter Brasil, que assinam o tão visado contrato de 6 dígitos com o UFC. Pela categoria dos médios, o mineiro César Mutante vai encarar o paulista Serginho Moraes, que substituiu o conterrâneo Daniel Serafian, que havia vencido nas semifinais, mas se machucou na reta final da preparação para o UFC 147. Já na divisão dos penas, os cearenses Rony Jason e Godofredo Pepe prometem fazer um duelo explosivo no octógono mineiro. Nas finais dos pesos médios, Sérgio Moraes possui o melhor jiu-jitsu dentre os participantes do TUF. Antes do programa, lutou MMA pela última vez em março de 2012.
2010, trocou um ano de investimentos no esporte atual por um ano dourado competindo no jiu-jitsu em 2011, quando conquistou os títulos brasileiro, europeu e mundial do esporte. O alto nível do grappling de Serginho ajuda a explicar o retrospecto profissional no MMA. Ele apresenta um cartel de 6-1, sendo 5 vitórias por submissão e 1 na decisão. Já sua derrota veio por nocaute no Jungle Fight 15 contra o americano Brett Cooper. O orgulho da Coab, apesar de ter atordoado Cooper com um soco de direita, deixa aberturas na sua trocação, principalmente quando ele ataca. Enfrentar alguém com um nível superior em pé é arriscado. Serginho é paulista e tem 29 anos e é faixa preta da Aliança. Junto com Francisco Massaranduba, foi um dos participantes mais carismáticos do programa. Já César Mutante Ferreira era cotado a finalista da categoria dos médios por ser pupilo de Vitor Belfort. Além do mentor, Mutante treina na Extreme Culture em Las Vegas, ao lado do veterano do K1, Rei Cefo, e do campeão mundial de jiu-jitsu, Gilbert Durinho. Para chegar à final do programa, Mutante guilhotinou 2 adversários, mostrando que não é bobo no chão. Mas nessas pelejas não agradou na trocação. Nas lutas pré-TUF, Mutante tinha uma luta em pé versátil, com chutes rodados e poder de nocaute. Na luta contra Thiago Bodão, César trouxe o que todo mundo esperava dele, uma trocação de alto nível. Mandou o rapaz de Santo André pra vala com chute alto, fechando o TUF com chave de ouro e faturando R$45 mil pelo melhor nocaute da temporada. Mutante enfrentaria Daniel Serafian, que era um dos melhores do programa entre os médios. A mudança de adversário facilitou a vida do mineiro. Ele só precisará manter a luta em pé com a mesma trocação top que apagou Bodão e Shaw Sims, este em 17 segundos, aproveitando as aberturas deixadas por Serginho para terminar a luta ainda no primeiro round. Agora, na final dos pesos penas, Godofredo Pepe Castro entrou no programa como um mero participante, mas mostrando muito talento, chegou à final. Ele enfrentaria Rodrigo Dan, um dos favoritos a chegar à decisão na semifinal. Mas o irmão da Karina se machucou e Pepe acabou enfrentando Marcos Vinícius Vina. Pepe treina com pouca infraestrutura e bastante força de vontade. Faixa preta de jiu-jitsu, venceu 6 dos seus 8 combates por finalização. As outras 2 lutas são vitórias por nocaute e nocaute técnico. Isso segundo o site Sherdog, mas dizem que ele tem 11 lutas com nenhuma derrota. O fortalezense também não tem medo de puxar o adversário para a guarda e correr o risco de apanhar. Nesta posição ele finaliza ou raspa e depois finaliza como ele fez no TUF. A trocação não é seu ponto forte, apesar de ter conseguido um knockdown sobre Wagner Galeto no TUF, mas ele sabe se virar em pé para levar a luta para o solo. Já Rony Jason Bezerra quase não cumpriu seu favoritismo. Na luta de eliminação antes de começar o programa, ele quase foi nocauteado por Dileno Lopes, atleta da Nova União, mas se recuperou e acabou nocauteando o adversário. Ao contrário do seu conterrâneo, Jason treina com uma estrutura de primeiro mundo na Tinogueira, no Rio de Janeiro. Também faixa preta de jiu-jitsu e inclusive já foi derrotado pelo Pepe em uma competição do esporte e com uma boa guarda tem um cartel de 10 vitórias e 3 derrotas no MMA, com 7 vitórias por submissão e 3 por nocaute técnico. Ele não perde desde 2009. Jason tem um queixo bom, como foi visto nas suas lutas no TUF, e uma boa trocação, mas que não foi suficiente para nocautear Hugo Viana. Esta luta tende a ocorrer no chão, já que são 2 crias do jiu-jitsu, mas o caminho mais fácil para a vitória de Jason seria aproveitar os seus treinadores de Muay Thai e boxe, dominar na trocação e não subestimar o rival. Já para Pepe, a vitória será um trabalho complicado, pode ser superado em pé e no chão, seu adversário é tão bom quanto ele. Confira agora o card completo do evento que acontece amanhã em Belo Horizonte. No card preliminar, Anistávio Gasparzinho enfrenta Rodrigo Dan, Delson Pé de Chumbo enfrenta o piauiense Francisco Massaranduba. John Macapá luta contra Hugo Wolverine, Thiago Bodão encara Leonardo Macarrão. Marcos Vina vai pegar Wagner Galeto e Felipe Sertanejo encara Miltinho Vieira. No card principal, a luta da noite, Vanderlei Silva contra Hit Frank e o revanche, César Mutante encarando Serginho Moraes. E fechando, Godofredo Pepe enfrenta Rony Jason, Fabrício Verdun pega Mike Rousseau e Yuri Marajó encara Racran Dias.
E com a terceira vitória em 3 jogos, o Brasil assegurou o primeiro lugar do Grupo B ao final da primeira fase do Campeonato Pan-Americano de Handebol Masculino, disputado em Buenos Aires, na Argentina. Ontem, a equipe comandada por Jorge Ribeira derrotou o Uruguai por 42-16, o placar mais elástico até agora. Assim, o país joga contra o segundo colocado do Grupo A, que pode ser Chile ou Argentina, dependendo dos resultados da rodada que termina hoje. As semifinais serão disputadas no sábado. No confronto preliminar de ontem, o Paraguai passou pelo México por 22-16. Já o time de handebol feminino encara amanhã o primeiro jogo de preparação para os Jogos Olímpicos. O amistoso entre Brasil e Cuba acontece no Espírito Santo às 10 horas. E sábado tem o UFC 147 em Belo Horizonte, mas o Ultimate ainda tem um evento antes. Ontem, os lutadores do UFC 1 Fox 4, que é a luta principal entre Maynard e Guida, subiram na balança para se credenciar para o show de hoje e somente um lutador não conseguiu atingir o limite de sua categoria. Trata-se de CJ Kate, que vai fazer sua estreia no peso leve. Ele ganhou 1 hora para perder cerca de 400 gramas. A pesagem foi uma das mais tranquilas já vistas para um evento do UFC. Nada de encaradas mal-humoradas, nada de cuequinhas muito extravagantes. Destaque mesmo para o sempre elétrico Clay Guida, que assim como o país nas lutas, não parava de pular um instante antes de subir na balança. Guida vai participar do evento principal em duelo contra Gray Maynard. São 2 dos principais nomes do peso leve e que prometem agitar o rival Atlantic City em Atlantic City, nos Estados Unidos. 2 brasileiros estão no card. Pelo peso médio, Ricardo Fante faz a segunda luta da noite contra Dan Miller. E na sequência, Luiz Beição duela contra Matt Brown na mesma categoria. No card principal, a luta entre os pesos leves Gray Maynard e Clay Guida. No peso leve, Sam Soult encara Spence Fisher. E no peso médio, Brian Ebersole enfrenta TJ Waldburger. Os pesos penas, Ross Pearson e Cub Swanson. No card preliminar, o peso pena Hatsuyoki encara Ricardo Lamas. Os pesos leves, CJ Keith encarando Hansen Nijen. E os pesos médios, Brock Jardine e Rick Story. Nos pesos penas, Joey Gambino e Steve Sealer. E os pesos médios, Chris Camozzi e Nick Catone. Os pesos meio médios, Matt Brown e Luiz Ramos. E os pesos também meio médios, Ricardo Funte e Dan Miller. E os pesos galo, Justin Pegg e Kay Stone. Gente, só lembrando, o evento acontece hoje às 17 horas com transmissão do Canal Combate. E só pra retificar, amanhã tem a inauguração do CT Sara Menezes às 19 horas. Ele fica ali na Miguel Rosa, perto do Colégio São Paulo. Infelizmente ainda tem o problema da questão da climatização, que nós já, em entrevista com o próprio professor Expedito e a atleta Sara Menezes aqui no Universitário Esportiva, eles já falaram desse problema. Ainda não foi resolvido, mas mesmo assim o CT vai ser inaugurado. Corrigindo aqui, é às 19 horas, gente, o UFC 1 Fox 4 e Universitário Esportiva volta já. Teresina Rock com Buca Cultural apresentam o Rastebamba, edição especial com as bandas Coxá, Caia na mente, Batuque Elétrico. Eu estava longe quando você chorou. E Cabeça Ativa. não deixe a bola cair. O Rastebamba, sábado, dia 23 de junho no Bossa Nova Show Bar. Misture-se. Apoio Sesc, Altec Studio e FM Universitária. Outra vez. Universitária Esportiva. Bola na Rede. E vamos começar falando de Copa do Brasil. Ontem a competição conheceu seu outro finalista. E o Valdívia mostrou muita emoção depois do apito final do árbitro e da classificação do Palmeiras à final da competição. O chileno foi o autor do gol de empate no 1-1 contra o Grêmio na Arena Barueri. Após o duelo, ele segurou o choro ao se aproximar dos repórteres na saída do gramado. A emoção tem razão, era o primeiro jogo dele depois do sequestro relâmpago sofrido há 2 semanas. O chileno, que chegou a afirmar que desejava deixar a cidade de São Paulo e, consequentemente, Palmeiras, depois de passar pelo sequestro relâmpago, não participou do jogo de ida em Porto Alegre e só voltou ao time ontem. Ele entrou em campo no começo do segundo tempo, fez o gol e ainda acertou uma belíssima bola na trave. A felicidade era tanta que na comemoração do gol tirou a camisa, ignorando o frio e a chuva, e correu para abraçar Felipão.
Agora o Palmeiras encara o Coritiba, que venceu o São Paulo na quarta-feira por 2-0. E o gigante sul-americano está de volta na final da Copa Libertadores. Depois da vitória por 2-0 em casa na partida de ida da semifinal, o Boca Juniors apenas administrou a vantagem obtida e ficou no 0-0 contra o Universidade do Chile. Com este resultado, o time argentino chega à sua 10ª final de Libertadores na história. E em busca do seu 7º título, o primeiro desde 2007, o Boca Juniors tem pela frente um adversário que jamais chegou a essa fase da competição e está faminto pelo seu primeiro troféu na competição sul-americana, o Corinthians. E já falando desse confronto, o retrospecto do Corinthians contra o adversário da final da Copa da Libertadores não é nem um pouco animador. Em 4 partidas disputadas contra os argentinos, o time de Parque São Jorge jamais venceu. As equipes já se enfrentaram 4 vezes ao longo da história, com 2 vitórias a favor do Boca, ambas na casa do rival, e 2 empates em São Paulo. Os primeiros encontros aconteceram justamente pela Libertadores, nas oitavas de final de 1991. O vilão corintiano foi o zagueiro Guinei e o algoz argentino, o lendário atacante Gabriel Batistuta. Na partida de ida, em La Bombonera, os donos da casa saíram na frente com Graciani, mas o Corinthians empatou ainda no primeiro tempo com Giba de pênalti. No segundo tempo, Batistuta marcou 2 vezes e deixou os chineses em vantagem. Depois da atuação desastrosa em Buenos Aires, Guinei falhou logo no começo da partida no Morumbi. Graciani fez 1-0 e a tarefa corintiana se tornou ainda mais difícil. Paulo Sérgio empatou, mas faltaram outros 2 gols para levar o confronto aos pênaltis. A última vez do Corinthians em La Bombonera também não traz boas lembranças. Em 2000, na fase de grupos da Copa Mercosul, o time do técnico Oswaldo de Oliveira entrou em campo com jogadores do quilate de Edu, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho e Luizão, mas perdeu de 3-0, gols de Delgado, Barijó e Andrizi. No Pacaembu, o Boca abriu 2-0 com Arce e Pandolfo. Ricardinho fez 2 gols no finalzinho e empatou em 2-2. E de tanto sufocar a seleção da República Tcheca, Portugal venceu o adversário por 1-0 em Varsóvia, na Polônia, e se classificou à 3ª semifinal da Eurocopa de sua história. Mais uma vez brilhou a estrela de Cristiano Ronaldo, autor do gol da vitória. Decisivo na vitória da classificação às quartas de final sobre a Holanda, marcando 2 gols depois de atuações apagadas na primeira partida, Cristiano Ronaldo foi bastante participativo contra os tchecos, mas a bola teimou em não entrar. O craque do Real Madrid teve inúmeras chances de gol, acertou 3 bolas na trave, parou no goleiro Peter Cech, mandou algumas bolas para fora e não conseguia balançar a rede. Até que aos 34 do segundo tempo, o atacante cabeceou forte e colocou os lusitanos em vantagem. Sem o craque Tomás Rosic, meio-campista do Arsenal lesionado, os tchecos quase não levaram perigo à meta do goleiro Rui Patrício. Foi o 6º gol de Ronaldo em Eurocopas, número que o coloca como o 3º maior artilheiro da história da competição, ao lado de Ibrahimovic, Henry, Van Nistelrooy, Kluivert e Nuno Gomes, e atrás de Alan Shearer com 7 gols e de Michel Platini com 9. Agora, na busca pela segunda decisão continental, Portugal enfrenta o vencedor de Espanha, atual campeã, e a França. O duelo das semifinais vai ser disputado na próxima quarta-feira. E vamos falar dos jogos dessa sexta. Hoje, na Arena Itacoatiara, o 4 de julho recebe o Parnaíba para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Piauiense. O 4 de julho foi 3º colocado da competição com 24 pontos, conquistados em meio a 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O time de Piripiri vem para esse primeiro sem o Cinho, já o time do técnico Paulo Moroni não conta com Totônio e Renatinho. Nesse Campeonato Piauiense, o Tubarão venceu as 2 partidas, uma em casa e outra em Piripiri, sendo que o último confronto foi justamente na última rodada do retorno, onde venceu por 1-0. O 4 de julho precisa vencer e vencer bem, com boa margem de gols, para que o Parnaíba tenha dificuldades de reverter o resultado no jogo de volta que acontece no dia 1º no estádio Mão Santa. O jogo entre 4 de julho e Parnaíba acontece hoje às 20 horas. E o Paraná volta a campo hoje, quando recebe o Joinville às 21 horas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time da casa tenta se consolidar entre os 10 primeiros colocados, os catarinenses já visam encostar de vez no G4, confirmando a boa campanha. O Paraná deve contar com a estreia de sua principal contratação para a temporada. O meia Lúcio Flávio volta a vestir a camisa do time após ter sua documentação regularizada, com suspensão de Wellington expulso diante do Grêmio Barueri.
Nas demais posições, os jogadores que descansaram na última rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense voltam a campo. Já o Joinville faz uma campanha consistente com 11 pontos ganhos em 6 partidas e espera conseguir saltar de 1 a 2 posições na rodada caso vença fora de casa. Apesar disso, internamente a equipe ainda está no processo de reformulação, com a saída de alguns atletas e aguarda a contratação de reforços. Para a partida, a novidade vai ser o zagueiro Maurício, que cumpriu suspensão automática e está de volta. O Avaí enfrenta o Guaratinguetá fora de casa, de olho na zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque o time de Florianópolis tem 10 pontos, 3 a menos do que o Vitória, o último colocado do G4. Para conseguir os 3 pontos, o Leão conta com a mesma base do time que venceu o vice-líder América Mineiro por 2-0. Já o Guaratinguetá se encontra em uma situação muito mais desconfortável no torneio. A equipe é vice-lanterna com 3 pontos. A partida contra o Avaí marca a estreia do técnico Pintado no comando da equipe do interior paulista. Apesar do fraco início da competição, Pintado chegou ao clube confiante na recuperação da equipe e elogiando a postura, dedicação e pensamento positivo do elenco. Nos outros jogos da Série B, amanhã às 16h20 temos Criciúma e Ipatinga e Guarani e ABC. Ainda acontecem os jogos entre Ceará e Atlético Paranaense, Goiás e Vitória. Já às 21 horas, o Boa Esporte enfrenta o Grêmio Barueri. E hoje, pela Eurocopa, a Alemanha e Grécia se enfrentam às 15h45 no outro jogo das quartas de final. E finalmente a Série D vai ter início. No sábado, Misto e Sampaio Corrêa se enfrentam às 16 horas. Já no domingo temos Guarani de Minas Gerais enfrentando o Friburguense às 15 horas. No mesmo horário ainda tem Resende e Nacional de Minas Gerais. Já às 15h30 o Cianorte enfrenta o Marília. Às 16 horas acontece a maioria dos jogos. O Metropolitano de Santa Catarina enfrenta o Juventude, o Brasil de Pelotas enfrenta o Arapongas, o Campinense da Paraíba enfrenta o Petrolina e o Ipiranga de Pernambuco encara o Horizonte do Ceará. Ainda tem Gurupi e Craque de Goiás, Aparecidense e Ceilândia, Feirense da Bahia, Souza da Paraíba, CSA e Vitória da Conquista. Já às 17 horas, Mojimirim recebe o Cerâmica e o Penharol do Amazonas joga com o Atlético Acreano. E ainda temos aqui em Teresina, no estádio Lindolfo Monteiro, o time do Comercial recebendo o Araguaína de Tocantins. Fechando a primeira rodada da Série D, às 18 horas, o Vilhena joga com o Remo. Pelo Brasileirão Série A, no sábado, o Vasco joga contra o Cruzeiro às 18h30. No mesmo horário, a Portuguesa recebe o São Paulo. Já às 21 horas, o Náutico visita o Atlético Mineiro. No domingo tem Clássico Paulista. O Corinthians recebe o Palmeiras às 16 horas. Também às 16 horas, o Grêmio joga com o Flamengo e o Figueirense encara o Bahia. Já às 18h30 temos Botafogo e Ponte Preta, Santos e Coritiba, Sport Internacional e Atlético Goianiense e Fluminense. Além desses jogos, ainda temos Campeonato Argentino iniciando a sua última rodada. Hoje o Olímpio enfrenta o Argentino Júnior às 15 horas. Mais tarde, às 19h15, o New Old Boys recebe o Lanús. No sábado, o Racing e Vélez se encaram às 20h20. No domingo, todos os jogos acontecem às 15 horas. São Lourenço e San Martín, União e Estudiantes e All Boys versus Boca Juniors. Arsenal de Sarandi, Belgrano, Banfield de Colón, Godoy Cruz, Atlético Rafaela e Tigre Independente. E ainda temos Eurocopa no final de semana. Além do jogo dessa sexta entre a Alemanha e Grécia, no sábado a Espanha encara a França às 15h45. Já no domingo a Inglaterra encara a Itália, no mesmo horário de 15h45. E temos também final de semana a terceira Copa Citricom aberta. No sábado o Grêmio joga com o CSU às 15h30. Já Memorare e Schalke 04 se enfrentam às 16h30. E Lagoinha joga com o GCA às 17h30. No domingo, FC e Meio Norte jogam às 8h30. Já Arte Jovem e Xixá se encaram às 9h30. Todos os jogos acontecem no campo da Citricom no Mafrense. Gente, é isso, o programa chegou ao fim, não tem mais tempo de nada. Apresentação de Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro. O programa volta na segunda-feira às 11h30. Não esqueçam de sintonizar na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pelo carinho da audiência e continue com a nossa programação.